Lucas 19, eu quero falar com você essa noite sobre algo que a gente às vezes deixa passar batido. Em alguns momentos a gente não percebe que a nossa missão não está sendo cumprida. O tema da mensagem hoje é: não se disperse da sua missão. Todos nós temos uma missão, todos, sem exceção aqui, todos nós temos uma missão a ser cumprida diante de um chamado que Deus estabeleceu. Então nós, em alguns momentos da vida, a gente fica disperso ou se dispersa diante de um chamado e diante de uma missão que nós temos da parte de Deus. Então esse tema hoje vai de encontro com uma passagem que está em Lucas, no capítulo 19, do verso 1 até o 10, que certamente você conhece essa passagem. Lucas 19, no capítulo 19, do 1 até o 10, fala justamente de um encontro que acontece de Jesus com um homem que anseia em conhecer Jesus, anseia em ter uma vida transformada, anseia em cumprir o seu propósito e cumprir uma missão que também ele adquire a partir do momento que ele tem esse encontro com Jesus. Então aqui em Lucas, no capítulo 19, é justamente a história, né, que Jesus conta com os discípulos, e nesse momento ele para alcançar a vida de Zaqueu. No capítulo 19, do verso 1 até o 10, nós vamos ler. Jesus está caminhando em Jerusalém, indo para Jericó. E aí ele vai para a cidade de Jericó, e ali ele tem esse encontro com Zaqueu. E esse encontro acontece uma transformação radical na vida de Zaqueu, e ali eu quero abordar alguns pontos para que a gente possa aprender e aplicar na nossa vida em nome de Jesus, amém? Então eu vou ler aqui o texto para a gente já poder entrar na mensagem de hoje, Lucas 19, do 1 até o 10. Nessa caminhada que Jesus estava, de Jerusalém para Jericó, ele começa a fazer alguns milagres, e aqui ele começa nesse encontro que ele tem com Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Só uma pausa para você entender. Zaqueu aqui, o chefe dos publicanos, era justamente um povo que a maioria da sociedade rejeitava os publicanos. Publicanos aqui, Zaqueu, eram aqueles que cobravam os impostos. E eles cobravam os impostos de uma forma forte e muito alta. Eles tinham, em alguns momentos, em boa parte deles, um certo exagero nos impostos que ele cobrava. Então, os publicanos aqui eram muito mal vistos pelo povo. Eles eram chamados de traidores, eles eram chamados de um povo traíra, porque eles cobravam impostos. E aí o texto continua, no verso 3. E ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu diante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Só mais uma pausa para você entender aqui o contexto. Jesus estava andando na cidade de Jericó, a multidão andava com ele, existia muitos curiosos nesse período, existia muitos que seguiam ele só por aquilo que ele fazia, muitos queriam milagres, muitos queriam receber algo da parte de Jesus, mas tinha muito curioso. E nesse momento estavam muitos caminhando atrás de Jesus. E aí Zaqueu, ele queria saber quem era esse Jesus, porque até esse momento Jesus era muito falado, todos conheciam dos milagres que ele fazia, que ele realizava. E ali Zaqueu se interessa em querer conhecer Jesus. E aí o verso 5 continua. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Verso 6. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir, era o que ele mais fazia, era a extorsão que ele fazia, extorquia as pessoas. Se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E aí Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Amém? Fecha os olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo que nós temos aqui de ouvir a Tua palavra, de adorar o Teu nome, de engrandecer o Teu santo nome. Nesse momento, fala conosco, nesse momento, ó Pai, dá direção para cada um de nós que estamos aqui essa noite, assim como nós já oramos aqui, diante de algum cenário que nós estamos vivendo, aqueles que talvez estão aqui somente por gratidão, aqueles que estão precisando de uma resposta, somente o Senhor sabe como cada um de nós entramos aqui essa noite, somente o Senhor sabe como cada um de nós precisamos de algo específico, somente o Senhor conhece e sabe de todas as coisas. Então fala conosco agora através da Tua palavra, que nós tenhamos, ó Pai, no nosso coração, aquilo que o Senhor vai colocar para nós e que nós possamos não somente compreender, mas que nós possamos aplicar a Tua palavra diante daquilo que nós vamos receber do Senhor essa noite. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como eu disse no início aqui, todos nós temos uma missão aqui nessa terra. Você não nasceu, você não foi criado somente para trabalhar, para comer, para conquistar algo e viver uma vida diante daquilo que você quer. Todos nós temos uma missão nessa terra. Você não mora no bairro que você mora à toa. Você não trabalha em uma empresa ou você tem atividades que você tem contato com outras pessoas à toa. Então, cada local, cada ambiente que nós estamos e que nós frequentamos, nós temos uma missão, nós temos um propósito de vida. Nós temos algo para oferecer diante de algo que o próprio Deus colocou sobre cada um de nós. Você crê nisso também, em nome de Jesus? Então, nós temos grandes desafios aqui nessa terra. Eu sempre gosto de dizer que nós somos cidadão aqui da terra, mas nós somos moradores do céu eterno. Nós vivemos aqui, mas nós somos do céu. Então nós estamos aqui por um propósito, por uma missão que Deus estabeleceu para cada um de nós. Eu creio e sei também que há muitas realidades ao nosso redor, muitas tentações, muitos confrontos, desafios diários que eu e você enfrentamos, seja no relacionamento, seja no casamento, seja com o chefe, no trabalho, na igreja, no ministério, nós somos cercados de desafios, essa é a grande verdade. Mas eu quero, nesse momento agora, colocar um primeiro ponto diante do texto que nós lemos. O verso 1 vai dizer, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Se você for depois com mais calma ler, com tranquilidade na sua casa o texto, você vai ver que Zaqueu era um cara extremamente rico. Não está falando de um homem qualquer. Não está falando de um homem que tinha algumas coisas, está falando de um homem extremamente rico. Ele tinha uma atividade importante, que se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, é como se fosse o executivo da Receita Federal. Era ele que mandava lá o DARF para pagar, era ele que via o imposto, era aquele que media os impostos, e ele tinha que repassar os impostos para Roma, que era ali a majoritário naquele período, e ele podia fazer uma cobrança maior do que ele deveria, porque ele repassava o que era de Roma, mas ele sempre extorquia o povo. Então ele era extremamente rico. E aqui no verso 3 ele fala, ele queria ver quem era Jesus. Por que Zaqueu queria ver quem era Jesus? Porque Zaqueu já tinha notícias do que Jesus era, do que ele estava fazendo e dos milagres que ele estava realizando, das transformações que acontecia, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão chegar até Jesus. Primeiro ponto, e eu quero que você coloque amor nas minhas palavras. Primeiro ponto que eu aprendo com esse texto, no capítulo 19, e o 1, 2 e o 3 que a gente lê é, um pecador com sede vale mais do que um santo vazio. Um pecador com sede vale mais do que um santo vazio. Aqui Zaqueu era um homem pecador. Nós lemos no texto, e vocês viram comigo, que o povo se escandalizou quando Jesus disse que ia à casa dele. Porque naquele período, os judeus, aqueles que eram santos, os sacerdotes, aqueles que eram os doutores da lei, eles não andavam com os pecadores. Eles eram um povo escolhido, eles falavam, um povo diferente, então eles não andavam com os pecadores. E quando eles olham para Jesus e vê Jesus dizendo que ia à casa de Zaqueu, o povo ficou escandalizado. E aqui está esse primeiro ponto para que eu e você aprenda e que eu e você entenda que Deus, através de Jesus, naquele período, nessa narrativa que nós estamos lendo aqui, Jesus está andando e ele está andando no meio da multidão. E aqui o que me chama a atenção, diante de uma postura que aconteceu desse homem, é justamente aquilo que eu e você precisamos fazer diariamente, todos os meses, todos os dias, para que nós possamos ver a glória de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Aqui Zaqueu, ele fez algo diferente.
Aqui Zaqueu subiu em cima de uma árvore, e a Bíblia diz que era uma árvore perigosa. Aqui não fala qual é o perigo, se era espinhosa, qual que era, mas existia um perigo em ele subir na árvore somente para ver quem era Jesus. E o que me chama a atenção aqui, que é lindo, é que Jesus está no meio da multidão, muitas pessoas próximas dele, dando cotovelada de um lado para o outro, andando do lado de Jesus, mas ninguém chamou a atenção de Jesus como Zaqueu chamou. E aqui está o primeiro ponto que eu e você temos que colocar diante da nossa prática de cristão diária que nós somos, que temos. Porque aqui a multidão estava sondando, estava andando com Jesus, mas tinha pessoas perto de Jesus, mas ao mesmo tempo com o coração longe dele. Mas existia um pecador que era Zaqueu, que estava com o coração sedento. Um pecador disposto a enfrentar o seu orgulho, a enfrentar tudo que ele tinha como homem que vivia de uma vida errada, que extorquia o povo, mas ali ele estava com sede. E você vê um pecador com sede, é lindo, é muito melhor você ser um pecador com sede de encontrar o Senhor Jesus, do que viver uma vida religiosa, se mostrando como um santo. Aqui está o primeiro ponto para mim e para você. Aqui Zaqueu, então, um pecador judeu, cobrador de impostos, ele chefe dos publicanos, ele se colocou diante de Jesus, e quando eu e você fazemos algo diferente, nós chamamos a atenção do nosso Deus, querido. Através de uma decisão, através de uma postura minha e sua, nós chamamos a atenção do nosso Deus. Eu quero liberar para cada um de nós que estamos aqui essa noite, nesse culto de quarta-feira, querido, que diante da soberania de Deus, Ele mede aquilo que eu e você temos de fome e sede dEle. Ele mede aquilo que eu e você estamos buscando, procurando, e que nós podemos encontrar nele, porque somente Ele pode saciar uma sede, uma fome, que às vezes o mundo, e na maioria delas, não consegue suprir. Então aqui está um ensinamento para nós, que não importa, aqui olha só que interessante, a teologia às vezes dá um bug na nossa cabeça, gente. Olha só que interessante aqui, porque não importa como você está, não importa o que você fez. Tem algumas pessoas que se escandalizam com isso. Não importa o pecado que você cometeu. O que importa aqui é a partir do momento que o seu coração tem uma motivação de não viver mais uma vida errada, uma motivação de encontrar esse Jesus que pode te sarar, que pode te curar e que pode transformar a sua vida. Então aqui Zaqueu se coloca diante dessa condição. Ele coloca a sua vida, os seus pecados, tudo que ele fazia para encontrar o Senhor Jesus, para ter uma vida transformada. Jesus aqui mostra que aqueles que têm sede dele, aqueles que querem mudança de vida, aqueles que anseiam por ele, vão ter um encontro, e você corre um grande risco, que a partir desse momento que você colocar a sua vida, o seu coração nele, ele marca um encontro para visitar a sua casa. Quem crê nisso em nome de Jesus? Ficaram escandalizados em Jesus dizer que ia visitar a casa de Zaqueu. Jesus entra onde ninguém quer entrar, querido. Jesus move o coração de um homem ou de uma mulher, que mais duro que seja, de pedra que seja, ele tem esse poder, essa capacidade de transformar um coração duro em um coração de carne. Esse é o nosso Jesus. Nessa narrativa, Jesus está olhando para o pecador com sede. Nem até mesmo os discípulos que estavam próximos de Jesus demonstrou essa sede que um pecador demonstrou. E é isso que vale para o cristianismo, é isso que vale para mim e para você, diante de uma vida que nós estamos em Cristo Jesus, uma vida que nós temos que ter sede dEle, uma vida que nós temos que quebrar o nosso orgulho, para dizer que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que vai transformar a minha e a sua vida. Então existe, querido, existe provisão de Deus para mim e para você, existe tantas coisas que Deus faz, prometeu e cumpre, mas eu e você não podemos ficar dispersos, ou então se dispersar de uma missão que Ele estabeleceu para mim e para você. Eu e você temos uma missão. Você não mora onde você mora à toa. Você não tem um vizinho encrencado lá à toa. É para você falar de Jesus para ele. É para você ser um canal ali para que ele possa de alguma forma encontrar o Senhor Jesus. Você não tem um chefe que pega no seu pé à toa. Você não tem talvez um familiar, um parente que pega no seu pé à toa, porque você precisa ser luz para ele em nome de Jesus. No verso 4, o segundo ponto que eu quero compartilhar. Assim correu diante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Segundo ponto, não há impossibilidades para quem deseja buscar a Deus, querido. Nós temos impossibilidade, nós somos
não somos capazes de fazer milagres, mas de buscar a Deus não pode existir impossibilidades. Este homem aqui deu um jeito de buscar alguma forma para encontrar o Senhor, para ver Ele, para saber quem Ele era, para fazer algo que somente Ele podia fazer. E aqui ele se colocou diante de um cenário de total orgulho. Ele quebrou um orgulho, um homem que era importante, um homem que era responsável por cobrar os impostos daquela cidade, daquele povo. E ele quebra o seu orgulho para que ele pudesse ser transformado. E aqui houve uma transformação. E aqui, diante desse segundo ponto, eu quero fazer uma analogia para a gente poder aplicar na minha vida e na sua vida. Esse segundo ponto aqui fala de um momento de desculpa. Um momento de desculpa que eu e você encontramos sempre em não buscar a Deus. Nós somos especialistas em dar desculpas para encontrar o Senhor. E o diabo ama isso. O diabo ama as minhas e as suas desculpas. E tem crente tão criativo, querido, que arruma cada desculpa, que não tem tempo, que não consegue, que não faz, que não é uma série de desculpas que o inimigo ama quando eu e você damos desculpas para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. O desejo sincero de buscar a Deus vence todos os obstáculos. Esse homem mostra isso para mim e para você, que ele quis, de alguma forma, conhecer Jesus, como nenhum que estava próximo dele ali poderia conhecer. E aqui tem esse ensinamento para mim e para você. Zaqueu rompeu obstáculos. A Bíblia diz que ele era um pequeno homem de estatura baixa, mas ele não se importou com isso. Isso não foi um impeditivo. Ele poderia muito bem falar assim: mas eu não consigo chegar até ele, ele não vai me ver, eu não estou conseguindo chegar até ele. Mas ele se colocou e se aproximou de Jesus. Lucas faz questão de relatar e mencionar isso. Aquilo que era uma limitação tornou-se um motivo de continuar para ter esse encontro com o Mestre. E é isso que eu e você precisamos às vezes, queridos. Nós precisamos parar de dar desculpas. Tem pessoas que falam: pastor, vai vir um parente almoçar. O cara vai ficar o dia inteiro, vai chegar às 9, vai sair 10 horas da noite. Põe para correr isso aí, em nome de Jesus. Almoço é das 11 até as 2 da tarde, meu. Eu e você não podemos abrir mão daquilo que nós temos como firme, a minha e a sua fé, que é o nosso dia de cultuar ao Senhor. Nós somos especialistas em falar que não temos tempo. Nós somos especialistas em falar que não pode, que não consegue. Nós somos especialistas e criativos para inventar desculpas e não vir à casa de Deus, não vir para esse encontro, porque às vezes, em alguns momentos da vida, a gente está como a multidão está. Nós achamos que estamos perto de Jesus, mas o coração está longe. Nós achamos que estamos com o Mestre, mas nós não temos um coração de entrega, de busca, um coração de renúncia, um coração que realmente quer encontrar com esse Jesus e ser transformado. A multidão que seguia Jesus impedia alguém de chegar até Ele, mas Ele não foi barrado pelas suas impossibilidades. Ele se colocou, e falta em mim, em você, isso, querido. Falta um desejo, um anseio de buscar o Senhor, porque hoje ainda existem multidões me afastando e te afastando de Deus, sabia disso? Nós estamos em uma caminhada de cristãos que está no meio da multidão, mas está vivendo uma vida religiosa. Uma multidão que vive uma vida que está olhando para os outros, que está olhando para os escândalos, está olhando para os julgamentos, está olhando para as hipocrisias que acontecem, porque são desculpas para não buscar a Deus. Fica esperando só as pessoas errar, fica esperando somente uma placa de igreja talvez pecar, o pastor pecar, para falar e depois acusar. E é cheio de desculpas, porque existem muitas igrejas e muitos pastores que são bênçãos, que são de Deus também. Nem todos estão corrompidos, nem todas as igrejas estão corrompidas. Existem sim aqueles que pagam preço, aqueles que estão vivendo o sério evangelho, aqueles que renunciam todos os dias, aqueles que estão cumprindo o seu chamado. Mas nós somos especialistas em dar desculpas. Uns falam assim: aquela igreja fala muito de dinheiro. Outros falam: aquela igreja é muito poder. Aquele lá só tem palavra. Aquele só tem isso. Aquele só tem aquilo. Aquele é só aquilo. É cheio de desculpas para não congregar no corpo de Cristo. Somos especialistas nisso. Terceiro ponto, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Imagina se Jesus falar isso para você essa noite. Saia desse culto rápido, quando acabar, porque eu vou visitar a sua casa hoje. Eu quero sondar o seu coração.
Eu quero hoje encontrar você verdadeiramente. O terceiro ponto, Jesus conhece, obrigado. O Jesus conhece e sabe quem busca verdadeiramente. Ele está sempre sondando, ele está no meio da multidão, tomando cotovelada, mas quando alguém toca nele, dali sai poder. Dali tem manifestação dele. Quando alguém sobe na árvore e vê aquele subiu diferente, aquele fez algo diferente, aquele está fazendo algo que está querendo mais do que os outros. Tem alguns que estão do meu lado, mas não estão com o coração perto de mim, mas tem um que está distante e está querendo receber algo da minha parte. Assim é o Senhor, Ele conhece, Ele sabe quem o busca verdadeiramente. E a grande verdade que a gente tem que falar. Você quer ver a pessoa vir à igreja? É quando a conta está zerada, quando dá BO no trabalho, quando chega o final do mês, que houve uma crise financeira, vamos fazer a campanha da oração, da reconciliação e vamos fechar a boca do devorador. Você quer ver quem se aproxima de Deus em momentos que está vivendo? Quando chega um diagnóstico, quando chega uma doença, quando chega uma situação adversa, quando o marido sai de casa, quando a esposa sai de casa, quando os filhos estão perdidos, aí vamos à igreja, vamos buscar o Senhor. Mas aqui o texto vai dizer que Ele conhece e sabe quem o busca verdadeiramente. A multidão buscava somente o Senhor Jesus por aquilo que Ele fazia e não aquilo que Ele era, aquilo que Ele oferecia de uma vida eterna. Então Jesus, querido, e falta isso hoje um pouco na nossa caminhada cristã, Jesus, Ele valoriza as atitudes que são imprevisíveis. Veja bem o que eu vou dizer aqui agora. Aqui, quando a gente olha para Zaqueu, ele fez algo diferente para chamar a atenção de Deus. É lógico que não é somente sobre a decisão de subir na árvore para que Jesus pudesse ver ele. Lembre-se que Jesus sempre sonda os corações. Ele sempre sonda aquilo que nós estamos pensando, sentindo, aquilo que nós está permeando a nossa mente. Aqui mostra nesse texto a onisciência dele. Se você leu rápido aqui comigo e não prestou atenção, Jesus nunca encontrou com Zaqueu. Jesus ia de cidade em cidade pregando, evangelizando, curando, fazendo milagre. Ele nunca, você não vê relato na Bíblia de que ele tinha encontrado com Zaqueu em algum lugar. Como que Jesus chama Zaqueu pelo nome? Zaqueu, eu vou à sua casa. Mas como? Ele não conhecia. Aqui mostra a onisciência de Deus. Ele é onisciente, Ele sabe. Então aqui ele sonda o coração e ele fala, eu valorizo as atitudes que são imprevisíveis. O texto diz que a figueira era brava e perigosa. Deveria ser uma figueira que poderia machucar. Não seria fácil o acesso. Naquela cidade de Jericó, o texto vai dizer, quando você olha a Bíblia, que era uma cidade que tinha muitas palmeiras. Era vale bom, era uma cidade muito rica, próspera, era uma cidade muito importante economicamente falando, era uma cidade que tinha a sua área de navios, de chegar, de sair, porque era uma cidade muito estratégica. Então aqui a gente aprende que Deus, Ele olha para uma atitude minha e sua que é imprevisível às vezes. E o que pode ser uma atitude imprevisível minha e sua às vezes? É sair da rotina. Essa aí, pastor, eu faço o meu devocional. Pastor, uma vez por dia eu oro. Pastor, eu jejuo de vez em quando. Eu vou aos cultos de vez em quando. Eu faço isso de vez em quando. É uma rotina que precisa sair da minha e da sua vida. Porque a gente acaba se acostumando com isso e acaba perdendo justamente a missão que nós temos. Nós não somos chamados somente para frequentar cultos, queridos. Nós não somos chamados somente para fazer parte de uma igreja. Nós somos chamados para ser canal, para cumprir a missão que Deus incumbiu cada um de nós, para que o propósito da minha vida e a sua vida seja cumprida e que eu e você sejamos um canal para a vida de outras pessoas. Então aqui é como se fosse uma base do exército, onde você recebe munição, onde você vai pegar a sua arma, onde você vai receber a unção da parte de Deus, tudo que você precisa ser capacitado para poder sair lá fora e viver aquilo que o Senhor tem para você lá fora. Então é isso que ele está dizendo, eu conheço. Quantos personagens bíblicos, queridos, não perderam a oportunidade? Quando você olha a Bíblia e você começa a ler e conhecer esse texto que nós lemos de Lucas, depois de algumas semanas, Jesus foi levado para a cruz. Ele foi crucificado e ele ressuscitou depois de algumas semanas. Isso nos leva a entender que essa narrativa de Lucas 19 era os momentos finais de Jesus na terra encarnado. Ou seja, eram algumas oportunidades que estavam tendo para algumas pessoas.
E aqui eu quero liberar para cada um de nós que as oportunidades que Deus nos dá podem ser as últimas das nossas vidas. Nós não sabemos quando será o dia, nós não sabemos quando Jesus vai nos chamar, quando Deus vai nos chamar, porque as oportunidades nós não podemos desperdiçá-las. Olha só o que falta na nossa geração hoje, e receba com muito amor, em nome de Jesus. A nossa geração hoje, quando a gente olha para a Bíblia, você vê alguns personagens bíblicos que deram tudo por uma oportunidade que teve com Jesus. Quando você olha para a mulher do fluxo de sangue, que já não tinha mais força diante de uma enfermidade, que tentou com todos os meios, de todas as formas, ser curada, ela foi e colocou a sua vida em risco, porque ela não podia estar onde Jesus estava, diante da multidão. Ela colocou tudo diante de Jesus e apenas o tocou. E o tocar daquela mulher foi somente o último suspiro de vida que ela tinha. Foi uma oportunidade que ela não perdeu. E quando a gente olha uma outra personagem da Bíblia, que fala de um perfume caro que ela tinha, que ela não se hesitou em quebrar e derramar o melhor perfume que ela tinha e colocar aos pés do Senhor. Uma oportunidade que ela não perdeu. E quando nós olhamos para Zaqueu, a última oportunidade, talvez, de ver Jesus passando pela cidade, ele subiu em uma árvore e com o seu coração inclinado em voltar para o caminho de Jesus e ter uma vida santa. É sobre isso que eu quero colocar em cada um de nós essa noite, querido. O meu objetivo essa noite é motivar o seu coração, a sua vida, a você ter uma vida entregue totalmente ao Senhor, que a motivação do seu coração continue sendo você ser alcançado por esse Deus, porque o Senhor hoje está esperando de mim e de você uma atitude imprevisível. Talvez você fazer o que você não faz há muito tempo, talvez você abençoar alguém que você nunca abençoou, talvez você chamar alguém que você conhece, um parente, mandar um áudio e falar assim: eu posso orar por você, mandar uma oração para alguém, você fazer algo para movimentar o mundo espiritual. Eu falei sobre isso domingo aqui na pregação que eu preguei na última vez. Nós precisamos movimentar o mundo espiritual, e é através de uma atitude, de uma decisão, é fazer algo que você não está acostumado a fazer, é você movimentar o mundo espiritual para você poder viver algo novo da parte de Deus. Senão a gente entra num ritmo de vida, em uma rotina, que a gente está no meio da igreja, a gente está vendo um culto acontecer como esse, a manifestação de Deus acontecendo, e a gente está do mesmo jeito. O que para um está sendo cura, transformação, está removendo algo de anos, para outro está ali, preocupado. Quem está jogando agora será? Quem é? Será que classificou? Quando é que vai ser o jogo do Brasil? Então perceba que quando nós nos dispersamos diante de uma missão, nós não experimentamos a graça, o poder de Deus. Nós não temos a sensibilidade de ver o que Deus está fazendo diante da multidão, porque muitos estão vindo, muitos estão chegando, mas muitos estão com o coração distante. Será que eu e você essa noite não precisamos subir em uma árvore? Para Senhor, estou aqui. Senhor, olha meu coração, olha a minha decisão que eu tomei de servir ao Senhor, de não mais viver uma vida em pecado. Olha a decisão que eu tenho hoje de ser um homem melhor, de ser uma mulher melhor, de ser uma família abençoada. Senhor, olha para mim essa noite. Será que nós não precisamos fazer isso hoje? Não se disperse da sua missão, querido. Sabe qual é o problema da nossa geração que a gente vive atualmente? É que a gente se distrai com as coisas que a gente vai conquistando. Às vezes Deus vai abençoando, Deus vai abrindo as portas, você vai chegando, você vai conquistando, você conquista carro, você se casa, você constrói sua família, você vai crescendo espiritualmente, vai crescendo materialmente falando, mas você vai se distraindo com as coisas que você vai conquistando. Você vai menos à igreja porque você, está tudo bem, o Senhor está me abençoando, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu frequento a igreja quando eu posso, eu vou indo, e isso é uma distração que acontece. Não se distraia diante da rotina que você tem, querido. Não se distraia diante das conquistas que Deus está permitindo você conquistar. Não se distraia diante daquilo que o mundo espiritual está dizendo para mim e para você. Mantenha a guarda, mantenha em oração vigiando, mantenha guardando o seu coração, mantenha a oração, mantenha o jejum, mantenha a sua leitura bíblica, mantenha a sua vida em santidade, mantenha fazendo o que é certo, se mantenha se protegendo de todo ataque que vem de fora. É sobre isso que está dizendo. Quando você tem atitudes imprevisíveis, algo novo acontece, querido. Ouça bem o que eu digo aqui. Quando você faz algo diferente, algo novo da parte de Deus acontece. Jesus aqui, como eu disse, não conhecia Zaqueu, e ele chamou Zaqueu pelo nome. Eu te conheço, eu vi o seu coração, eu vi a intenção do seu coração. Essa quarta-feira, querido, em nome de Jesus,
Não é mais uma quarta-feira, não pode ser mais uma quarta-feira, não pode ser somente mais um culto, não pode somente ser uma agenda sua que você vem aqui para ver quem vai pregar, para ver quem vai cantar, para ver o que vai acontecer, porque essa quarta-feira pode ser o dia que o Senhor está dizendo, eu estou olhando o seu coração, eu vejo a sua dor, eu vejo o que você está passando, eu sei o que você precisa, e hoje eu estou dizendo, eu vou marcar uma visita, eu quero ir na sua casa, eu quero visitar você, porque o Senhor está dizendo, eu quero ter a sua vida salva comigo, eu quero te dar uma nova vida, diz o Senhor. Verso 4 agora, verso 6 a gente continua. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Quarto ponto aqui para mim e para você. Isso aqui falta no crente. Obedecer com alegria. Um homem pecador, que não tinha nenhum tipo de entendimento espiritual, não tinha nenhuma experiência de ter uma vida em Cristo Jesus, e ali ele teve o primeiro encontro com Jesus, foi na conversa na árvore. Ele falou, Zaqueu, desce que eu vou na sua casa. E aí no verso 6 diz, então, depois dessa conversa, ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Ou seja, obedeça com alegria, querido. Fala para quem está do seu lado assim, obedeça com alegria. Obedeça com alegria. Não está tudo bem? Obedeça com alegria. Porque tem gente que obedece, mas vai com a cara de maracujá de gaveta, toda fechada. Tem gente que obedece uma direção que é dada, mas fica questionando a direção que foi dada. Tem gente que obedece, mas obedece murmurando, reclamando. Tem gente que faz as coisas reclamando, dizendo que, mas não era, eu não concordo com isso. Tem gente que obedece e faz assim, eu vou obedecer porque eu tenho medo do Senhor. Então você está obedecendo à toa, não obedece não. Não está recebendo, Deus não está recebendo. Então obedeça com alegria. Nós estamos falando de um pecador aqui que não tem entendimento nenhum, que não teve nenhuma experiência, não foi curado, não foi nada. Ele só foi tocado pelo amor de Jesus. E ele obedeceu com alegria. Zaqueu desce e fica na sua casa com o coração humilde para receber tudo que o Senhor tinha de novo para a vida dele. E eu declaro para você, querido, quando você obedecer com alegria, é uma porção dobrada que Deus faz. Deus coloca algo mais sobre você. Quando você faz com alegria, Deus coloca mais sobre você. Quando você obedece com alegria, o Senhor se apresenta para você e diz que vai colocar mais sobre a sua vida. Então aqui eu e você temos que aprender a obedecer com alegria. Pastor, mas como obedece com alegria diante de um diagnóstico? Não sei também, mas se alegre. Se alegre de alguma forma, porque pode ser uma experiência que Deus está te dando para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Ele permitiu para que algo aconteça. Então obedecer a Jesus com alegria rompe com tudo que a gente faz de errado, querido. Como é diferente uma pessoa feliz e que não dá problema para os outros. Meu Deus. Como é diferente uma pessoa que tem problema também, que tem dificuldades também, mas faz com alegria, sabendo quem o capacitou para fazer, ou para suportar. Obedeça com alegria. Eu não consigo talvez ser o mesmo, foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu não conseguiu mais ser o mesmo homem. O texto que nós lemos aqui, ele começa a falar que ele vai devolver tudo. A forma de medir aqui Zaqueu era pelos recursos, era pelo dinheiro, porque era extremamente um homem capitalista, era um homem muito rico e cheio de posses, então ele era um homem capitalista, e aqui a primeira decisão dele já é logo na ferida que ele tinha. Senhor, eu vou devolver tudo, e aqueles que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais para esses que eu extorqui. Já foi direto na ferida. É como se você tivesse uma dor na sua alma, de algo que você viveu no seu passado, que você não consegue se libertar disso, e você fala assim, eu vou naquela ferida, eu vou tratar aquele assunto, porque é a partir dali que o Senhor vai começar a se manifestar na minha vida. Eu vou limpar da partir dali. E ele fala, eu vou devolver, e eu vou colocar 4 vezes mais de todos aqueles que eu extorqui. Então, quando eu e você obedecemos à direção de Jesus, o Senhor se agrada e te cura, te liberta, o Senhor derrama sobre você, o Senhor faz algo novo sobre a sua vida e a minha vida, e você tem uma vida como Zaqueu teve, totalmente transformado. E o que vai acontecer, que nós não estamos imunes, é o povo falando, mas como Jesus vai na casa de um pecador? Era um pecador. Houve uma graça, houve uma vida transformada, o que nós celebramos aqui, quando alguém aceita Jesus, quando alguém se reconcilia. Aqui Zaqueu, se tivesse naquele momento, a gente ia estourar uns 10 ali, confete de celebrar, que houve uma vida salva. O próprio Jesus fala, este era um perdido, e agora foi salvo. E as pessoas se incomodam com a nossa vida salva. Alguns não entendem.
Alguns não compreendem. Então ele diz: desce depressa, que a salvação chegou para Zaqueu. A salvação não deve ser adiada, querido. Jesus aqui, como sempre, objetivo e cirúrgico. Salvação. Ele não falou de bens, não falou de projetos de Roma, ele não falou do que ele tinha, do que ele poderia ter mais. Ele falou: aqui houve salvação. A pressa de Jesus é transformar a casa que ele visita. Se ele está visitando a sua casa hoje, ele tem pressa em transformar você, querido. Ele tem pressa em transformar o seu casamento. Ele tem pressa em ter uma vida salva, uma casa salva, uma família salva, porque nós não podemos deixar para amanhã. Quando Jesus para tudo o que ele estava fazendo, andando nas ruas de Jericó, e ele vê esse homem na árvore, ele já foi cirurgicamente: este aqui está salvo, porque eu vejo o seu coração, e já está demonstrando a sua confissão diante dos atos que está realizando, devolvendo tudo. Aqui ele não confessou o Senhor Jesus. Sabe qual foi a confissão dele? Foi agir, fazer. Ele fez, ele devolveu tudo. Ele não falou: ó Senhor, agora eu quero te seguir, agora eu sou salvo. Não, a atitude dele mostrou que ele era um homem salvo. E é isso que falta para nós às vezes. Entrou para ser hóspede de um homem pecador, o nosso Deus. Eu e você temos que aplicar isso na nossa vida. Mais 5 para a gente avançar. 8, Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e alguém que extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu agora quer fazer parte do grupo daqueles que se converteram, e não daqueles que se convenceram. Existe uma grande diferença em converter e em convencer. Alguns são convencidos que Jesus é bom. Alguns são convencidos que a igreja é bom. Alguns são convencidos que estar numa igreja fazendo parte de um ministério é bom. Mas existe aquele que eu e você temos que ser, aqueles convertidos. A palavra conversão fala de uma vida mudada, transformação total, completa, que não faz mais, uma vida transformada. É sobre isso que Zaqueu nos ensina. No verso 5, quando Jesus entra, ele fala que não é mais dele. E isso nós temos que aprender. Zaqueu fala: não é mais meu, agora é tudo nosso. Agora é sobre nós. Agora é sobre um reino. Agora é sobre uma direção. Agora é sobre uma visão. Agora é sobre algo que eu fui alcançado. Agora minha casa serve ao Senhor. Não é mais somente eu servir a cada um, mas é eu servir ao reino de Deus. É eu ter essa vida transformada. Jesus ainda não tinha conhecido Zaqueu somente naquele dia da árvore. Só naquele dia. Ponto 6. No verso 9, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. E olha que interessante aqui, para a gente finalizar. O verso 9, Jesus traz a identidade daquele homem, mesmo ele não merecendo. Por que Jesus falou aqui que hoje houve salvação nessa casa? Porque este homem também é filho de Abraão. Está dizendo que ele tem uma identidade. Ele faz parte de um povo. Ele faz parte de um Deus. Ele faz parte de um Deus que o alcançou e que o transformou. Está dizendo sobre a identidade dele. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Verso 6 para a gente finalizar. Nunca perca o amor para salvar alguém perdido, querido. Eu sei que tem gente perdida que dá vontade de falar assim: Senhor, leve esse daqui em nome de Jesus. Mas não perca o amor para salvar alguém perdido, querido. E quando a gente vai para o âmbito espiritual, não é ele, não é ela. É o que está nele, é o que está nela. É o que fizeram, ou então é o que ela permitiu acontecer. Mas não perca o amor por salvar alguém perdido. Uma oração vale. Um cuidado vale. Uma visita às vezes vale para você ter uma atitude diferente. E Deus olhar para mim e para você e falar assim: esse aqui está fazendo algo diferente. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. Faz quanto tempo que você não participa de uma ação social? Faz quanto tempo que você não ora para alguém? Faz quanto tempo que você não visita alguém que você, talvez, uma ajuda simbólica às vezes de, sei lá, arrumar a casa? Fazer uma oração, perguntar se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Qual foi a última vez que você se permitiu ser usado pelo Senhor? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você conseguiu, de alguma forma, através da graça de Deus, trazer alguém para se batizar pelas águas aqui? A gente lida com tantas pessoas.
A gente fala com tanta gente, e a gente não tem tempo, às vezes, para falar do amor de Jesus, que encontra os corações perdidos. Esse publicano, Zaqueu, era uma pessoa mais improvável de se converter, ainda mais da forma que foi, sem ninguém falar de Jesus para ele, sem ninguém fazer nenhum tipo de apelo para ele. Ele sentiu no coração de conhecer quem era esse Jesus, quem era esse que curava, quem era esse que transformava, quem era esse que tinha uma vida de esperança para aqueles que estavam talvez perdidos. Somente com a presença de Jesus, ali já pode acontecer salvação. Ali já pode acontecer algo novo da parte do Senhor. Você não está inserido, querido, à toa onde você está, como eu disse, eu quero dizer sobre isso. Você não está aqui somente para trabalhar, para viver, para comer, para conquistar, para ter coisas boas. Você está aqui porque o Senhor quer usar a sua vida ainda. O seu propósito não acabou ainda. A sua missão não acabou ainda. Tem alguém precisando ouvir de você que Jesus transforma, que Jesus, Ele salva, que Jesus pode mudar, que Jesus pode curar, que Ele pode libertar. Jesus está dizendo, eu preciso ainda usar você porque a sua missão não acabou. Então não se disperse diante daquilo que você está conquistando, diante daquilo que você está talvez desfrutando, porque a sua missão aqui na terra, querido, é ainda de evangelizar, é de falar de Deus ainda para alguém, é de trazer famílias para o Senhor novamente, é para restaurar casamentos, é para trazer cura a quem está enfermo, é para ter a manifestação de Deus através da sua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus teve pressa, a salvação foi naquele dia, a salvação alcançou Zaqueu naquele dia. Talvez você precisa hoje colocar diante de Deus e falar, Senhor, usa a minha vida, Senhor, eu quero subir na árvore hoje, Senhor, hoje eu quero derramar o meu perfume mais precioso, Senhor, hoje eu quero tocar nas suas vestes, hoje eu quero viver uma experiência nova, hoje eu quero ter uma vida diferente, hoje eu quero fazer o que eu nunca fiz, hoje eu quero orar como nunca orei, hoje, Senhor, eis-me aqui. Tem alguns que têm medo de dizer, Senhor, eis-me aqui, e quando você faz isso, de fato, é algo que você tem que descansar em Deus, porque Ele pode fazer o que a gente nem imagina. Mas talvez você pode essa noite dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Senhor, onde eu estou precisando melhorar, onde eu preciso fazer algo diferente? Senhor, será que hoje eu preciso subir na árvore? Será que diante da multidão eu preciso hoje colocar o meu coração diante do Senhor para que o Senhor veja em mim se há algum caminho mau e que o Senhor possa fazer algo novo em mim? Nós essa noite precisamos colocar a nossa vida diante desse Jesus. Não se disperse, querido. Não se disperse com as coisas materiais. Não se disperse com o seu trabalho, querido. A sua profissão não é mais importante do que a sua família. O dinheiro não é mais importante que a sua casa. O dinheiro não é mais importante que a sua saúde, querido. As conquistas materiais não são mais importantes do que as experiências que você pode ter com Deus. Das experiências que você pode ter com Deus de cura, de libertação, de manifestação gloriosa da parte de Deus, usando a sua vida. Mas hoje talvez aqui nós precisamos colocar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu não estou no meio da multidão somente te seguindo, vê, Senhor, se eu não estou do seu lado, mas com o coração longe, vê, Senhor, se eu não estou do teu lado, ó Pai, preocupado com outras coisas, sabendo que o Senhor é vida, sabendo que a cura vem do Senhor, sabendo que a salvação vem do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, e mais do que nós pedimos e pensamos. Às vezes nós estamos do lado do Senhor, nós estamos distante dEle. Senhor, fala conosco essa noite, trata os nossos corações, ó Pai, assim como o Senhor viu em Zaqueu, ó Pai, nos ajuda a ter esse coração também de Zaqueu. Quebra o nosso orgulho, quebra, Senhor, a nossa arrogância, quebra, Senhor, a nossa religiosidade. Quando Jesus chegou para Zaqueu, Ele não ofereceu uma religião, Ele não ofereceu uma filosofia, Ele não ofereceu nada material, Ele ofereceu uma vida eterna, uma mudança de vida. Ele ofereceu Cristo Jesus, Ele ofereceu algo que ninguém pode oferecer. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor essa palavra. Tira toda a distração nossa. Tira, Senhor, tudo aquilo que nós estamos colocando como prioridade, que não é prioridade. Tira aquilo que não importa para o Senhor.
Tira aquilo que não tem importância, e nós às vezes sofremos, choramos, às vezes nós damos a vida, às vezes nós ficamos doentes por algo que o Senhor não está ligando para nada disso. Nos ajuda, Senhor, a inverter as prioridades da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a colocar a nossa vida diante do Teu altar. Nos ajuda, ó Pai, a viver uma nova experiência contigo. Nos ajuda, Senhor, a ser um canal nas Tuas mãos. Nós dizemos aqui essa noite ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor. Pai, visita agora a Tua igreja. Nós queremos selar a Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, agora colocar diante de cada um de nós que estamos aqui essa noite, ó Pai, esse selo que é a concordância da Tua palavra mediante aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Tira toda arrogância, tira todo orgulho, tira toda atividade nossa que não exalta o Teu nome, que não glorifica o Teu nome. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro, que não é o Senhor, nós pedimos agora, Pai, nos perdoa por isso. Vê se há algum caminho mau em nós, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós apresentamos a Ti, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Com os olhos fechados ainda,